Olá, jovem, seja bem-vindo à SolarEd. Eu, dando continuidade à nossa regular série, nossa semana de webinários, desta vez na edição de dezembro de 2020. Hoje o nosso assunto será o medidor inteligente de energia da SolarEd, ou compatível com o sistema SolarEd, e as suas capacidades. Dentre essas capacidades, limite de exportação, inclusive até o zero export, que a gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Eu sou Ronilson de Souza, sou da equipe de suporte técnico da SolarEd para o Brasil, juntamente com os meus colegas Maurício Ritter, Denilson Timin, Rafael Pérez aqui no Brasil e o nosso amigo Eduardo Santos, que é de suporte nível 2, que nos atende lá da matriz. Nós todos estamos disponíveis através do telefone 0800 528 1001. Se você tem qualquer necessidade, seja ela técnica, claro, né? Você entra em contato conosco, se for o caso, a gente abre um caso de suporte para documentação, para acompanhamento. Se você precisa somente de uma opinião, de um conselho, alguma coisa, claro, que seja relativo à SolarEd, ao sistema que você tem ou pretenda ter ou instalar no seu cliente, é conosco que você entra em contato. Se você tem necessidades comerciais, você vai falar com nossos colegas Juliano Pereira e Gilberto Camargo, cada um deles nas suas regiões. Aqui estão os números de telefone diretamente deles. Esta apresentação vai para você no final dessa série de webinários. A gente faz uma página bonitinha e verifica a possibilidade de enviar para você também a apresentação em PDF. Todos esses links são clicáveis, você vai clicar, vai entrar em contato conosco ou até mesmo abrir um caso de suporte diretamente. Aqui no Brasil e na América Latina, nós somos gerenciados pelo nosso amigo Tomer Corém, que está sempre disponível até altas horas lá no domicílio dele para nos atender quando a gente necessita. Então, se você tem necessidades comerciais de grande porte, você entra em contato diretamente com o Tomer. Necessidades comerciais aqui no Brasil, Juliano e Gilberto, e as necessidades técnicas, você entra em contato com o time de suporte técnico. Para iniciar o nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre a medição de energia. Primeiro, vamos prestar atenção inicialmente nas terminologias. O que você está vendo aqui é um gráfico, na verdade, bem imaginário, porque na realidade você não tem, na maioria das vezes, alguma coisa parecida com isso, mas esse gráfico foi trazido de uma aplicação real e foi transformado nessa figura bonita que você está vendo. O que você vê em vermelho aqui é a geração de energia, o que está em vermelho efetivamente é a energia excedente, aquilo que foi gerado pelo sistema fotovoltaico, foi injetado no quadro geral da unidade consumidora. Ele está vendo que está direito do slide. Ok, obrigado aqui pelo Walter que me deu um alerta de que eu estava mostrando a outra tela, viu? Grande abraço, Walter. Ele está sempre presente com a gente aqui, auxiliando em todos os momentos. Abraço, jovem. Agora sim, né? Vamos lá. Então a gente está vendo aqui o gráfico de geração. Isso aqui é energia excedente, que é gerada, não é totalmente consumida pelas cargas e ela vai para a rede pública de distribuição de energia elétrica. Esse cinza aqui é o gráfico de consumo. Nesse caso, a unidade consumidora tem muito pouco consumo noturno. O consumo é mais no início do dia, bem de manhãzinha, no final do dia, mais no meio da noite, e a gente tem um pico de consumo aqui no meio do dia, provavelmente na hora de almoço, né? Os gráficos de consumo residencial são mais ou menos parecido com isso, depende, claro, do perfil de consumo. É por isso que você, no Designer, consegue aplicar um perfil de consumo para que o software consiga ou tente, né, se aproximar ao máximo na hora da simulação da forma como a energia elétrica vai ser aplicada à unidade consumidora. E esse azul aqui é aquele momento em que o sistema fotovoltaico gerou a energia elétrica e ela foi consumida pelas cargas. Quando você tem um medidor de energia elétrica
no seu sistema fotovoltaico com tecnologia SolarEdge, você sai desse gráfico mais simples. Aqui eu estou mostrando uma captura de tela do aplicativo Mais SolarEdge, ou do antigo aplicativo de monitoramento no celular. Ele, de certa forma, é similar, mas o Mais SolarEdge tem algumas coisinhas novas, tem algumas coisinhas a mais. Mas o que você está vendo aqui, à esquerda, é um gráfico da produção de energia, da geração do inversor, né? A tradução que eu fiz, segundo o feedback da comunidade, é que é geração, que é mais utilizado. Quando você aplica o medidor de energia elétrica, você vai ter a capacidade de verificar, dependendo, claro, da configuração que você fizer no medidor, você vai ter a capacidade de verificar toda a energia que entra e sai da unidade consumidora. E aí ele vai te permitir plotar esse gráfico vermelho. Veja que nós temos um gráfico verde, aqui nós temos o gráfico vermelho também, e na combinação do gráfico de vermelho com o verde, que é a geração, nós temos o gráfico azul, que é o autoconsumo. Isso aqui é o balanço energético, você verifica quanto de energia que entra e sai na unidade consumidora, e ele tem gráficos adicionais, como esse aqui, por exemplo, de importação e exportação do sistema. Ele mostra toda a energia produzida, toda a energia gerada e o percentual dela que foi autoconsumida. Aqui nós temos todo o percentual de energia consumida e o percentual dela que veio do próprio sistema, que foi autoconsumido. Pode ter valores e valores percentuais diferentes, claro que nós estamos falando de dois valores diferentes, da energia produzida e uma parcela dela que foi consumida, e da energia gerada e uma parcela dela que foi consumida. Você tem consumo de energia antes e depois do sistema fotovoltaico entrar em funcionamento, depois que ele para de funcionar, no decorrer do dia. Então você vai ter valores diferentes aqui, inclusive no começo do dia. E aqui nós temos um gráfico de fluxo, uma janelinha que mostra a energia que está sendo, a potência, perdão, que está sendo produzida agora, que está sendo consumida na unidade consumidora, ou que está indo ou vindo, indo para a rede ou vindo da rede. Então, se você liga um chuveiro elétrico, por exemplo, e o seu sistema é um pequeno sistema residencial, você vai ter uma parte da energia vindo do sistema fotovoltaico, uma parte da energia vindo da rede para alimentar essa carga maior. Pensei no chuveiro, que é uma carga muito comum que você tem em qualquer unidade consumidora, mas pode ser uma bomba de aquecimento, de piscina, enfim, qualquer coisa que seja uma carga grande o suficiente. Vamos explicar aqui as terminologias que a gente utiliza, que é utilizado na SolarEdge, devidamente traduzidas para o português do Brasil. A exportação ou importação de energia diz respeito à energia elétrica que é injetada na rede pública de distribuição de energia elétrica ou consumida da rede. Né? Quando a energia entra para dentro da unidade consumidora, a gente chama de energia importada. Quando a energia sai da unidade consumidora, nós chamamos de energia exportada. Um medidor de importação e exportação é aquele que é instalado no ponto de conexão com a rede, no ramal de entrada, ou o mais próximo possível do ramal de entrada, preferencialmente entre o quadro geral de distribuição e o ramal de entrada, e que não tenha nada no meio do caminho, de forma que ele pegue toda a energia que entra e sai da unidade consumidora. É possível você instalar ele mais afastado do ramal de entrada, mas também é possível que alguma carga fique de fora, entendeu? Então, o ideal é que ele fique o mais próximo possível do medidor da distribuidora de energia elétrica, né? Lá no ramal de entrada, lá no padrão de luz. O consumo diz respeito à energia que é consumida. Pode ser toda a energia consumida na instalação ou por alguma carga específica de grande porte, ou enfim, que você queira verificar. Então, quando você tem um medidor de consumo, ele é instalado naquele ponto de consumo. Pode ser no quadro geral, logo no ramal de entrada do quadro geral, e você verifica o consumo dentro da unidade consumidora, ou poderia ser, por exemplo, num ponto de derivação. Imagina uma casa, uma chácara grande o suficiente, você tem um sistema fotovoltaico lá instalado lá na garagem, enfim, numa casa, e você tem um local adequado para a colocação do medidor de energia elétrica próximo ao quadro geral, mas tem um outro quadro, você não conseguiu por algum motivo, distância, enfim, colocar ele no ramal de entrada. Então você tem dois locais a verificar. Você tem um ponto em que a energia entra e sai, e você tem um ponto em que a energia somente entra. Então você poderia colocar um outro medidor medindo somente o consumo naquele ponto. Toda essa informação vai para o inversor também e vai para a plataforma de monitoramento. Você consegue verificar, você consegue ter mais de um medidor na unidade consumidora, no mesmo sistema fotovoltaico, medindo inclusive a geração. Quando a gente fala geração, é energia produzida pelo sistema. Então imagina que você fez um retrofit, você tem um sistema pequeno, antigo, com outro inversor qualquer,
e você instalou um inversor grande, de maior porte, com tecnologia de eletrônica de potência a nível de módulo da SolarEdge, e você quer verificar também a geração daquele inversor antigão lá no seu sistema fotovoltaico da SolarEdge. A geração de energia produzida pelo sistema, o medidor de geração, é um medidor instalado na saída do inversor. Bem, não tem por que você instalar um medidor, a não ser para algum motivo de verificação, né? Num inversor da SolarEdge que já vai te dar essa informação. Mas você pode instalar na saída de outro inversor. Você vai ter a produção daquele inversor contando também no sistema fotovoltaico na plataforma de monitoramento da SolarEdge. Então, você tem essa possibilidade. Na mesma unidade consumidora, você pode ter, ao mesmo tempo, 3 medidores de energia, sendo um para importação e exportação, um para medição de energia gerada, ligando num inversor de terceiros, por exemplo, e um medidor de consumo, em que você verifique o consumo, somente o consumo de todas as cargas. Você pode colocar, por exemplo, o sistema entre um ponto intermediário de conexão entre o ramal de entrada entre o quadro e as cargas todas da unidade consumidora. Então, mesmo que seja zero a energia que está fluindo no ramal de entrada, você ainda vai continuar medindo o consumo, porque ocorre isso, né? Vou voltar no gráfico aqui que você vai ver. No momento em que o sistema está gerando toda a energia que você está consumindo, o ramal de entrada ele vai ter zero de consumo. Aqui, por exemplo, ó, no ramal de entrada você não vai ter potência nenhuma passando por ele, porque o sistema vai estar gerando toda a energia. Então, quando você tem um medidor de consumo, você consegue verificar isso também. O Smart Meter da SolarEdge serve para aplicações residenciais e comerciais. Ele não é um analisador de energia que vai conseguir medir ativos e reativos, por exemplo, ele só mede energia ativa, mas ele permite medir a potência e a energia do sistema fotovoltaico. A potência aplicada em determinado tempo, você vai ter uma determinada quantidade de energia. Então é por isso que você consegue ter essa diferença de gráficos, porque o medidor inteligente da SolarEdge vai ficar medindo o tempo todo o fluxo de potência naquele ponto em que ele foi colocado, de acordo com a configuração que você fizer para ele. O medidor de energia não é, a gente chama ele de inteligente, mas na verdade a inteligência está no inversor. É o inversor que utiliza o medidor para medir a produção, medir o consumo, medir a importação e exportação, ou até mesmo para limitar a exportação de energia. Se você tiver equipamentos de Smart Energy, você pode utilizar as medições feitas pelo medidor e controladas pelo inversor para maximizar o autoconsumo. Como? Quando você tem energia suficiente, você tem energia saindo do ramal de entrada, você pode fazer com que o inversor ligue um controlador de circuito. A gente já falou no passado, e vamos falar no futuro, dos dispositivos Smart Energy da SolarEdge. Então você pode ligar um dispositivo desse ativando um aparelho de ar-condicionado, um ventilador, um exaustor, enfim, você pode aumentar o autoconsumo, porque através da leitura da potência que está passando lá no ramal de entrada, você pode dizer ao inversor, olha, quando eu tiver potência suficiente, ligue esse dispositivo, esse dispositivo, esse dispositivo. Há a possibilidade de você configurar uma fila de dispositivos. E é através do Smart Energy, né, do Smart Meter, que você vai conseguir ativar os dispositivos de Smart Energy. Quando você tem o carregador de veículo elétrico para algumas funções, você necessita do Smart Energy. Esse dispositivo pode ser utilizado em redes monofásicas e trifásicas, e aqui no Brasil, um dos modelos é possível de você trabalhar também em redes bifásicas, tá? Modelo que trabalha em 220, mas, muito importante, é necessário ter os sensores de corrente. Ele aceita qualquer tipo de sensor de corrente cuja saída seja compatível com ele, a gente já fala sobre isso já já. Tome cuidado porque o fornecedor, o distribuidor, pode não vender o medidor junto com o sensor de corrente, então você precisa adquirir. Mas tem esses dispositivos no mercado nacional a preços muito bons, inclusive, dependendo do fornecedor, sai até mais barato do que você comprar lá fora ou comprar diretamente o modelo da SolarEdge. Então é possível você já ter esse dispositivo funcional muito rápido. Só tomar o cuidado que alguns dos nossos fornecedores não têm os
transformadores de corrente ou bobina Rogowski, ou sensores de corrente que o dispositivo necessita para funcionar. Então, você compra um medidor do distribuidor SolarEdge e compra o sensor de corrente de um terceiro. Ou, se a unidade consumidora já tiver os sensores de corrente, você só verifica a compatibilidade. Se tiver a compatibilidade, é só instalar diretamente. Vamos às aplicações do medidor. Se você instala o medidor de energia elétrica no ponto mais próximo possível ao ramal de entrada, você pode configurá-lo como medidor de importação e exportação. Se você não instalá-lo de tal forma que ele consiga verificar toda a energia que entra na unidade consumidora e vai para as cargas, ou sai da unidade consumidora, vindo do inversor e indo para o ramal de entrada, se ele for instalado só no ponto de consumo, você vai ter um medidor de consumo. Nesses dois casos, é possível você ter os gráficos de balanço energético no monitoramento. Só tem que configurar corretamente, porque ele vai continuar medindo todo o consumo, nesse caso aqui, nesse exemplo, e o inversor vai dar os dados de geração. Então, a própria plataforma de monitoramento vai cruzar esses dois dados e vai gerar o gráfico. O que é muito importante verificar é, nesse ponto aqui, ele não vai ser um medidor de importação e exportação, inclusive a apresentação de dados, ela pode não ser a real. Tá? Para que ele meça toda a energia que entra e sai, ele tem que estar ligado num ponto tal em que o inversor e as cargas fiquem afastados dele, lá no quadro geral. Aqui nós temos um quadro geral de distribuição, o inversor está ligado nesse quadro geral de distribuição, aqui nós temos o ramal de entrada. Nessa situação aqui, o medidor está entre o ramal de entrada e o quadro geral de distribuição, no qual está ligado o inversor. Nessa situação, o medidor está instalado entre esse ponto de conexão e o ramal e o quadro geral de distribuição. Então, é possível que a energia saia do inversor e vá direto para a rede. O medidor não vai pegar. Tá? Então, a configuração dele, depois que você faz a instalação física, é muito importante, porque senão ele simplesmente vai funcionar, vai operar, mas ele vai te dar valores incorretos. Você acha que vai estar medindo uma coisa e vai estar medindo outra. Pode acontecer, por exemplo, do gráfico dele aumentar a geração, o consumo ao mesmo tempo que aumenta a geração. Por que isso ocorre? Porque geralmente o medidor está não no ponto entre o quadro geral e o ramal de entrada, ele está no ponto somente em que pega o consumo. E na hora que o inversor começa a gerar, começa a consumir, os dois gráficos ficam iguais, entendeu? Então, como que é possível a minha geração aumentar junto com o consumo? É porque o medidor foi instalado num local que não é aquele que você disse na configuração. Lembrando que quaisquer dúvidas, quaisquer necessidades que você tenha para configurar um medidor, você entra em contato conosco pelo 0800 528 1001, ok? A gente tem materiais impressos, o que você possa imprimir, a gente tem vídeo tutoriais e, claro, a gente consegue falar para você, explicar diretamente. Só entrar em contato conosco que a gente resolve a necessidade que você tem. Nas opções de conexão nós temos, quando você tem um único inversor no seu sistema fotovoltaico, você vai ligar o medidor diretamente a esse inversor através de um cabo de rede pela interface RS485. Os inversores atuais da SolarEdge sem tela têm duas interfaces RS485, os inversores atuais da SolarEdge com a telinha têm uma interface RS485. Quando você tem mais de um inversor na planta e principalmente se você precisa executar controles, você precisa controlar, limitar a exportação, por exemplo, você vai fazer o seguinte, entre os inversores você faz a ligação deles na interface RS485, por exemplo, na interface RS4851, naquele sistema antigamente chamado de mestre-escravo, hoje é líder e seguidor. Né? Você vai ter um inversor que é o líder e os demais serão seguidores. Em outra interface desse inversor, por exemplo, na interface RS4852, você liga o medidor. Por quê? Porque são dois protocolos de comunicação diferentes. Tá? Esse aqui é um protocolo baseado em Modbus, mas com sinalização da SolarEdge. Esse aqui é um protocolo baseado em Modbus, mas com sinalização para multidispositivos, para outros dispositivos. Aqui, na interface, espera-se receber somente sinalização de inversores ou dispositivos da SolarEdge.
Aqui são dispositivos que se comunicam em protocolo genérico. Você não pode colocar na mesma interface o inversor com outros inversores e o medidor no mesmo barramento, porque alguém não vai se comunicar. Vai ser falado aqui nessa linha uma língua, ou a língua do medidor ou a língua dos inversores. Se for falado a língua dos inversores, o medidor fica de fora e ainda ele pode atrapalhar a comunicação entre os inversores. Tá? Se você selecionar nesse barramento o protocolo de comunicação do medidor, pode ocorrer do medidor funcionar, mas também com interferência, mas os inversores não vão se comunicar. São línguas, são idiomas diferentes. Por isso você deve utilizar 2 barramentos diferentes. E lembrando, se você precisa executar controle de potência, limitação de exportação, etc., você precisa ligar o medidor no dispositivo líder e esse dispositivo tem que comandar os dispositivos seguidores, porque aí ele verifica a potência que está sendo injetada ou consumida na rede, enfim, e ele vai comandar os demais dispositivos para ou reduzir a potência ou elevar a potência de acordo com a necessidade, de acordo ao consumo instantâneo. Isso é muito importante. Lembrando, se você tiver necessidade em relação a isso, entre em contato conosco pelo 0800 528 1001, que a gente vai te oferecer todo o auxílio que você necessitar. Falando das interfaces do medidor, nós temos este modelo, que é o modelo mais utilizado atualmente no Brasil. Aliás, são 2 modelos. A cara deles é igual, mas eles são 2 modelos. Um próprio para 380, 220 e um próprio para 220, 127 volts. Se você ligar o modelo de 220, 127 volts em 380, 220, ele não vai funcionar. Claro, ele vai dar medições incorretas. Provavelmente ele não vai se danificar, tá? Mas se você ligar o modelo de 380 na rede que é de 220, ele simplesmente não vai ligar, porque ele espera receber um nível de tensão mais alto, tá? Eles são muito parecidos, é claro que o tipo de produto aqui, ó, o part number, o número de modelo deles é diferente. Esse é o modelo que é para 380, tá? Mas a carinha deles é igual. Claro que isso tem inconveniente de que você pode pegar um modelo incorreto e levar para a obra se não prestar atenção no que está escrito nele. Mas tem o extremo conveniente de que se você instala um, você consegue instalar o outro. Tá? Então é muito simples. Essa é a ideia, que eles sejam parecidos de forma que sejam similares na instalação. Aqui nós temos a conexão ao inversor, né, na porta RS485. Você usa 3 vias, de preferência 3 vias de um cabo de rede categoria 5, etc. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. E você leva até o inversor. Tomar o cuidado que se você levar até, passando pela rede elétrica, por exemplo, pode haver interferência, então talvez você tenha que usar um cabo especial, mas a gente já reforça isso. Aqui nós temos os pontos de conexão dos sensores de corrente. Nesse exemplo aqui nós temos os TCs, os transformadores de corrente, ou em inglês a sigla CT, que é Current Transformer, né? Transformador de corrente. É um para cada fase, tá? E aqui nós temos a conexão do medidor à rede. O próprio ponto que alimenta o medidor de energia elétrica é também a referência de tensão, é a ponta de prova de tensão. E tomar muito cuidado porque esses pontos de entrada são equivalentes. Então, se você tem um sistema monofásico, você vai ligar o neutro e a fase 1, e aqui você precisa colocar o sensor de corrente na fase 1. Os sensores de corrente geralmente têm fios, né, 2 cabos preto e branco, e eles devem ser ligados da mesma forma. Então, tem os pontos de conexão preto e branco, tem que respeitar isso aí, tomar esse cuidado, e verificar também a posição, para que lado aponta a seta de medição do transformador de corrente. O modelo da SolarEdge, ele aponta para a rede se você estiver medindo consumo e geração. Ele aponta para a carga se você estiver medindo somente o consumo. Dependendo do fabricante, isso é invertido, tá?
Ele vai apontar para a carga se você estiver medindo o consumo, vai apontar na rede se você vai apontar para a rede se você estiver medindo o consumo, vai apontar para a carga se você estiver medindo a geração. Então você precisa ler o datasheet ou o manual do fabricante, do fornecedor do TC, se você for trabalhar, porque se você se referenciar ao que está dizendo o manual, ou nota de aplicação, ou datasheet do dispositivo da SolarEdge, ele vai estar falando sobre os TCs ou outros sensores da SolarEdge, tá? Então, se você utiliza o sensor de terceiro, você lê o manual dele, do que o fabricante te disser lá. Aqui nos LEDs, ele tem um LED para cada linha, para cada fase, e indica se a energia está sendo consumida, LED vermelho, ou está sendo gerada, um LED verde, entendeu? E aqui nós temos um LED de comunicação que pisca em amarelo, meio alaranjado, quando há comunicação, quando o medidor está se comunicando com o inversor, isso aqui vai piscar na cor laranja. E nós temos esse novo modelo que vai entrar nos distribuidores, se é que já não entrou, né? A partir do ano que vem, provavelmente você só vai ver esse modelo, esse é o modelo mais novo da SolarEdge, dois modelos compatíveis com 380 e 220, é a mesma coisa, só que ele ficou um pouquinho menor, ficou um pouquinho mais compacto. Ele cabe bacaninha dentro de um quadro elétrico. Você precisa aí de um espaço de uns 5 slots. Seria um disjuntor de 3 fases, de 3 polos, e um disjuntor de 2 fases, de 2 polos. Esse é o espaço, mais ou menos, que ele vai tomar. É possível também que você instale ele virado para frente, porque ele tem esse ponto de conexão aqui, tá? Aqui é o ponto de conexão à rede e referência de tensão, é a mesma coisa, a diferença é que agora você pode usar um cabo um pouco menor. E os sensores de corrente agora fica até mais fácil porque são separados, né? É o mesmo esquema, fase 1, fase 2, fase 3. No corpo do dispositivo, nós temos essa serigrafia aqui em alto relevo, que não dá para ver, por isso que a gente escreveu aqui, ó, L1, linha 1, line 1, né? Fase 1, CT, TC. O Marcelo Jacobs perguntou quando estará disponível o novo modelo, o antigo será descontinuado? Na verdade, o novo modelo já está disponível faz algum tempo, mas ainda tem o modelo antigo, né? Então, por isso que ele ainda está sendo vendido. Mas vai chegar uma hora que não vai ter mais, tá? O funcionamento dos dois é similar. A diferença é que o dispositivo agora é da SolarEdge, produzido pela SolarEdge. Tá? Então, você ainda deve encontrar ainda no mercado bastante do modelo anterior. Tá? Aqui os LEDs são um pouquinho diferentes. Convido você a entrar no site da SolarEdge e ir na seção, no menu Produtos, e na seção de medição de energia para baixar o manual, datasheet e demais documentos sobre esse dispositivo que explica tudo o que você precisa saber, inclusive o funcionamento dos LEDs. O LED número 1 aqui indica que ele está funcionando e comunicando, o LED número 2 indica a comunicação ou a detecção de fluxo de corrente nos sensores. Esse dispositivo é o mais adequado para você trabalhar com os inversores sem tela, que se usa através do aplicativo Setup, porque através do aplicativo Setup você tem mais informação, tá? Então, por isso que ele tem menos LEDs do que no anterior. E a mesma coisa aqui, o ponto de conexão RS485. Em relação aos sensores de corrente, lembrando, é um para cada fase. Se você vai medir um sistema elétrico bifásico, você precisa de 2 sensores para 2 fases. Se é trifásico, você precisa de 3 sensores, um para cada fase, sensores para as 3 fases. Muito importante as características para a seleção do sensor de corrente, principalmente se o seu distribuidor não tiver os sensores de corrente da SolarEdge, ou se você encontrar um fornecedor que seja mais barato, se o dispositivo for compatível, não tem problema. O detalhe é, a SolarEdge não vai ter testado em laboratório, certificado, homologado, enfim, internamente, tá? Todos esses dispositivos, mas eles com certeza vão funcionar. Eu tenho aqui no meu laboratório diversos modelos de sensores e todos eles são muito bons. Claro, alguns deles têm uma acuidade, né, uma precisão maior do que outros, mas todos eles funcionaram com o medidor. O que é muito importante é que tem que ser um medidor cuja saída seja em tensão, tá? E a tensão dele tem que ser de 333 milivolts, tá? Isso é muito importante.
O modelo mais comum que nós temos de sensores de TC, de transformador de corrente aqui no Brasil, os modelos mais comuns trabalham com saída em 12, 24 volts e 5 amperes. Se você colocar um medidor de X/5A, né? Ou seja, ele tem um valor máximo de entrada, por exemplo, 800 amperes por 5 amperes. Se você colocar ele no barramento com até 800 amperes, quando passar os 800 amperes, ele vai dar 5 amperes na saída, qualquer que seja. Se você colocar esse tipo de medidor, desculpa, esse tipo de sensor no medidor, ele literalmente queima a entrada do medidor. Literalmente, queima de derreter mesmo. Por quê? Ele espera receber uma corrente mais baixa, uma corrente de nível de sensoriamento, e uma tensão, a variação vai ser por tensão, ao máximo de 333 milivolts. Então, no caso, você teria um sensor de corrente que seria 800 amperes barra 333 milivolts, entendeu? Então, se ele receber o máximo de corrente lá na bobina, enfim, ele vai fornecer o máximo de tensão. Esse é o modelo adequado que você vai utilizar com os medidores da SolarEdge. Tá? Pode ser TC, transformador de corrente, ou pode ser bobina Rogowski, que é essa bobininha aqui, que tem esse ponto que você abre ela e ela abraça o cabo, a mesma coisa. O TC geralmente é transformador de corrente de núcleo aberto. Tá? Isso aqui é uma dobradiça, aqui tem uma travinha, você abre ele e abraça ele no cabo. Esse modelo aqui é um modelo até 200 amperes, ele é bem grande, tá? É grandão. Tem um modelo para 50 ou 70 amperes que é pequenininho e o buraco aqui no meio é condizente, é compatível. Um modelo até 70 amperes você vai abraçar um cabo de 16 milímetros. Ele fica muito apertado para um cabo de 25 milímetros. Dependendo do tipo de cabo e do fornecedor do TC, pode ser que você consiga colocar, mas geralmente é para 16 milímetros o máximo. Já uma bobina Rogowski é interessante, ele é bem fininho, bem aberto, mais simples de você instalar. Você pode instalar em barramentos, tá? E geralmente as bobinas Rogowski são bem mais caras do que os TCs, por dois motivos, porque tem esse dispositivo aqui que vai fazer a conversão de acordo à saída, né? Que é de acordo à entrada do seu medidor. E as bobinas Rogowski são geralmente para correntes maiores. Enquanto você encontra com facilidade transformadores de corrente TC para 200, às vezes 250 amperes, você não encontra facilmente para 300, 400, enfim. Facilmente, claro que encontra, né? Já as bobinas Rogowski, geralmente elas começam daí para cima. Você vai ter bobina Rogowski que vai de 300 amperes até 10 mil amperes, depende do fornecedor. 10 mil amperes, é isso mesmo. Lembrando que a precisão também depende do fundo de escala. Se você coloca um sensor de corrente para 4 mil amperes, por exemplo, e tem aquele consumo noturno de só 10 amperes, esses 10 amperes vão passar dentro da faixa de imprecisão do sensor, tá? Então, às vezes você tem lá um ramal de entrada de 800 amperes, mas o máximo que está sendo consumido agora vai ser 400 amperes. Então, se você sabe disso, se você sabe que não tem elevação e para ter mais precisão, em vez de selecionar o sensor de corrente para 800, você pode selecionar o sensor de corrente para 400. Aumentou a carga, você vai mudar o sensor de corrente, porque senão ele satura. O que é saturar? Quando passa a corrente total, ele vai dar o valor máximo, nesse caso 333 milivolts, e vai ficar lá em cima no alto o tempo todo. Então ele vai dar a medição incorreta porque ele não vai pegar daí para cima, tá? Então esse é o cuidado que você tem que tomar. Outra coisa muito importante, principalmente os TCs, os transformadores de corrente, eles são específicos para a frequência. Se você selecionar um TC que é para 50 Hz, ele provavelmente vai dar medições incorretas em 60 Hz e vice-versa. A gente não se importa muito com conversa porque a gente compra lá fora para funcionar em 60 Hz, que é o único padrão, que é totalmente padrão aqui no Brasil. Então não tem problema você comprar um de 60 para usar em 50. Dificilmente você vai levar isso aí para algum local. Você compra lá. Então tomar o cuidado em relação a isso. A saída dele tem que ser em volts, tem que ser em tensão, 333 milivolts. A faixa de medição deve ser compatível com o ponto de medição e mais compatível ainda com a real quantidade máxima de corrente que passa. Se você tem um ramal que
permite você ter uma carga instalada ou ter lá uma disponibilidade de potência de até 1000, não necessariamente você precisa comprar um de 1000, você vai comprar aquele que vai refletir, vai conseguir medir a capacidade máxima, porque se você colocar de 1000 e passa a 400, na hora que você tem a medição lá embaixo, devido à redução das cargas de noite, enfim, etc., a medição dele vai ser falseada porque vai ficar dentro da faixa de tolerância. Frequência, 60 Hz, tem modelos que são 50 e 60 Hz, mas tem modelos que são só 50, então se você não comprar um modelo que seja compatível com 60 Hz, ele não vai medir corretamente, e você seleciona a precisão de acordo com a necessidade. O preço do sensor de corrente do TC da bobina Rogowski também varia de acordo com a precisão. Aqueles que têm precisão de 99% são mais caros do que aqueles que têm precisão de 97% ou 95%. Tá? Nós não temos no Brasil uma normatização, uma norma, um requisito especial em relação a controle de exportação de energia. Então, nós não temos nada que diga que você tem que ter um sensor de corrente com 99% de precisão. Entendeu? Nesse sentido, nós não sabemos, não temos ainda. Mas provavelmente vai ser alguma coisa com precisão muito alta. Provavelmente. Não temos certeza. Diagramas de conexão. Como é que você vai ligar aqui os dois modelos? Olha, aqui nós temos as 3 fases e o neutro da rede. Aqui nós estamos verificando a ligação entre o inversor e a rede, mas você com certeza vai entender que tem o quadro geral de distribuição aqui no ponto. O sensor da fase, ele tem que ser, se você tiver principalmente um monofásico, ele tem que ser ligado, o sensor de corrente, de acordo à ponta de prova de tensão. Então, se você ligou na fase 1 e você tem só um sensor de corrente, só uma fase para ser verificada, você precisa ligar o TC da fase 1. Se você tiver um sistema bifásico, por algum motivo, e ficar faltando um dos TCs, você vai ter só uma parte da medição. Então, quando você ligar o chuveiro em 220, por exemplo, você vai ter só meia medição. Você vai ter meia potência. Literalmente, você vai ter meia potência do chuveiro passando ali, porque você vai ter só um sensor de corrente. A ligação é essa. Muito simples de fazer, mas às vezes pode ser um negócio complicado. O ideal é que você tenha um disjuntor. O ideal não, a gente pede isso numa nova aplicação dele. Que você tenha um disjuntor com a quantidade de polos que você vai necessitar para que você consiga desligar o medidor sem ter que desligar toda a unidade consumidora, tá? Porque se você coloca ele ligado direto dessa forma, para conseguir manobrar ele, você precisaria desligar a unidade consumidora como um todo. É claro que para fazer a primeira instalação, a colocação desse disjuntor, uma vez, você vai ter que desligar a unidade consumidora. Mas colocando aqui um disjuntor que sirva como chave seccionadora de trabalho, na hora que você precisar fazer qualquer coisa, ou fazer testes, enfim, você consegue tirar ele do circuito sem ter que desligar tudo. Os próprios LEDs nesse modelo aqui permitem você verificar se ele está corretamente instalado, tá? Se tiver o LED verde aqui, significa que está tendo consumo. Aqui a ligação entre o medidor e o inversor, você tem que levar um cabo do medidor até a interface RS485 do inversor, e o ideal seria que você utilizasse o mesmo parzinho de um cabo de rede categoria 5. Lá você tem 4 pares lá dentro. Marrom e um branco enrolado no marrom. Um laranja e um branco enrolado no laranja. Um verde e um branco ou verde mais claro enrolado nesse verde. Um azul e um branco ou um azul clarinho enrolado nesse azul. Você vai separar um parzinho desses e vai tirar um cabinho. Por exemplo, o verde. O verde você liga no G de ground, de terra. E aí você pode utilizar, por exemplo, o parzinho do laranja. Você vai ligar o branco no B, no ponto B, e você vai ligar o laranja amarelo no ponto A. Por que você utiliza o mesmo par? Porque aquele enrosco dele, aquele enrolado do cabinho, ajuda a matar interferência, tá? Num cabo você tem a transmissão de um dispositivo a outro, e claro, no outro
ponto você tem a recepção vindo da transmissão, ou seja, eles são trocados. Então, como ele vai enroladinho, ele acaba matando a interferência. A gente fala um pouco mais disso daqui a pouquinho. Esse seria o exemplo de ligação do modelo mais novo que nós teremos em breve sendo fornecido pelos distribuidores aqui no Brasil. É a mesma coisa, só tem os pontos um pouquinho diferentes. Quem já instalou aquele primeiro modelo, com certeza vai instalar mais facilmente este modelo aqui, porque ele é até mais elegante, mais tranquilo. Você consegue tirar os sensores, né, os bornes de conexão dos sensores separadamente. Esse aqui é bem pequenininho, precisa de uma chavezinha de borne, mas é mais tranquilo de você manter o cabo lá dentro enquanto você faz o aperto. Voltando àquilo que a gente falou sobre o RS485. Uma coisa muito importante, se você tiver passando o cabo num local que tenha interferência, a gente já viu isso algumas vezes, por exemplo, locais que você tem motores, enfim, calhas elétricas com grande quantidade de cabos. Se você colocar o cabo lá em cima, ele vai pegar interferência e ele não vai funcionar. Aqui no Brasil, o pessoal tem uma mania danada de fazer aquele bolo de cabos e enfiar aqui no terminal. Não é assim. Geralmente você faz o seguinte, você pega no cabo de rede, categoria 5, se for necessário, você usa um cabo blindado. É claro, sabemos, o cabo blindado é muito mais caro do que o cabo não blindado, e você usa ele quando precisa. Se você estiver tendo problema de comunicação, você vai ter que tirar o cabo que está lá, ou deixar, enfim, e passar um cabo blindado. Não tem o que fazer. É assim mesmo. Mas na maioria das vezes, a própria trança do cabo aqui, o próprio enrolar dele aqui já ajuda. Então você tira o verdinho e coloca no G, tira o laranja, bota o laranja claro ou branco no B. Eu costumo usar assim porque fica fácil de lembrar. É branco, B de branco, A de amarelo ou laranja. Então eu utilizo o par laranja por causa disso. E utiliza só um cabinho. Ah, mas não pode quebrar, não sei o quê? Sim, pode, mas se fizer um bolo de cabos aqui, enrolar eles e enfiar dentro do terminal, na hora que você aperta com o parafuso, vai estragar o parafuso, né? Então, a gente não tem muito dessas pecinhas aqui para te dar, não. Menos ainda desse modelo pequenininho aqui. Então vai dar trabalho. Evita fazer isso, tá? Então usa só um parzinho. Quando você usa o par e trançado, às vezes, mesmo em local de interferência, você consegue fazer ele funcionar sem precisar de um cabo blindado, de um cabo shielded, tá? Então usa essa dica. Quando você tiver essa apresentação, você vai lembrar lá. Se você tiver mais do que um medidor ligado na interface RS485, você precisa subir o Deep Switch, esse botãozinho pequenininho que fica aqui na placa de comunicação, para fechar um resistor, uma resistência de terminação, no primeiro e no último dispositivo. Quando você tem só um, na maioria das vezes você não precisa terminar, porque tem só um dispositivo lá, mas se você estiver tendo problemas de comunicação, você tem aqui nesse modelo de medidor, e no outro é do lado dele, no manual dele explica, mas é bem visível do lado. Você tem esse Deep Switch também, essa base de Deep Switches, né, em que você sobe, se não me engano, é o 7 aqui para fechar a terminação. Então ele aplica um resistor, uma resistência de 150 ohms, se não me engano, e aí o sinal morre aqui e o sinal morre aqui, porque você só tem esses dois dispositivos. Se você tem só um, na maioria das vezes não precisa subir a terminação, mas se você tiver mais de um ligado na mesma linha, os cabos são ligados em série, né? Você precisa obrigatoriamente terminar, porque senão o sinal ele vai lá e ele acaba voltando, ele gera interferência aqui no meio. Então, quando você estiver instalando, estiver testando, ele não estiver ok, você faz essa verificação. Lembrando, qualquer necessidade que você tenha, entre em contato conosco pelo 0800 528 1001, que a gente te auxilia em tudo que você necessitar na instalação desse dispositivo. Dentro da solução completa de dispositivos da SolarEdge, especialmente nas aplicações de Smart Energy, obrigatoriamente você precisa do medidor de energia, porque é o medidor de energia que vai te dar a possibilidade de análise da potência que está entrando e saindo da unidade consumidora, para você ativar ou desativar, ligar ou desligar os dispositivos de Smart Energy
E aí a sua casa vai ser inteligente, porque de acordo com a disponibilidade de energia solar, você vai ligar ou desligar as cargas para aumentar o autoconsumo. Obrigatoriamente você precisa de pelo menos um medidor, que é para o inversor conseguir manter esse controle, tá ok? O Walter perguntou, quantos medidores aceita o SE75K? Walter, no mesmo sistema, todos os inversores, né? Todos eles utilizam a mesma placa de comunicação. Às vezes ela é um pouquinho diferente, mas a tecnologia é a mesma. São 3 medidores. Um para importação e exportação, um para medição de geração, por exemplo, se você tiver um inversor antigo de terceiros e você está fazendo um retrofit, e você pode ter um medidor de consumo, em que você vai colocar num ponto de consumo. Eu dei o exemplo anteriormente, uma chácara, você tem a casa principal e você tem uma aplicação outra qualquer, tá? Se você precisa fazer controle de exportação, nós já vamos falar disso já, você tem vários inversores, por exemplo, esses inversores precisam estar ligados em líder-seguidor, é o antigo mestre-escravo, de forma que o líder, o antigo mestre, consiga controlar os inversores escravos ou seguidores, como a gente chama agora, através da medição que ele faz nos medidores. Então, é o líder, é o antigo mestre, que vai controlar os dispositivos e é ele que vai receber também todos os 3 medidores. Então, o máximo que você pode aplicar são 3 medidores. E agora vem aquela... Isso aqui vai ser muito decepcionante, mas vocês vão gostar. É o motivo pelo qual a maioria das pessoas está nessa apresentação, que é para saber o que é esse tal de Zero Export. Esse gráfico aqui eu peguei, na verdade eu peguei aqui da minha casa, do meu laboratório. É o que seria um gráfico regular de consumo e geração. O sistema produzindo energia elétrica, a casa consumindo energia elétrica e o autoconsumo, que é a barrinha azul, sendo aplicada aí. Aqui nós não temos uma real relação entre a energia que é gerada e que é consumida, porque a gente consome à vontade e o sistema vai gerando lá, vai fazendo o que ele foi feito para fazer. Tá? Quando você tem um medidor, esse é o gráfico que você tem na plataforma de monitoramento pelo computador. Tá? E aqui ele aparece esse gráfico aqui embaixo que mostra a relação entre a energia gerada e a energia consumida. Naqueles dias em que o sol está alto, né, você vai ter um pouquinho mais de geração em relação ao consumo. Naqueles dias em que o sol está mais baixo ou que a gente toma um banho mais quente, você vai ter aqui mais consumo do que geração. Agora eu vou mostrar para você o que seria um sistema com controle de injeção de potência, né? O controle de exportação, ou limite de exportação, como a gente chama, e esse caso é um zero export, numa aplicação comercial, um sistema de grande porte, né? Um prédio de escritórios. Muita gente deve saber que sistema é esse aqui, mas infelizmente eu não posso divulgar. Mas esse sistema é o seguinte, eles não trabalham de finais de semana e feriados, somente nos dias úteis da semana, e o sistema está instalado num grande prédio, uma unidade consumidora, que é servido por sistema elétrico subterrâneo do tipo reticulado, em que não pode haver injeção de energia elétrica. O sistema é relativamente grande, como vocês podem ver aqui, né? Pelo consumo de energia elétrica e pela geração dele também, mas infelizmente não pode haver injeção de energia elétrica, tá? Se não pode haver injeção de energia elétrica, o limite de exportação é colocado em 0. Mas para que o sistema consiga gerar algum benefício, gerar alguma coisa, tendo lá o medidor vai regular os inversores para que, se não tiver carga, o inversor não gere nada. Se tiver carga, se tiver consumo, ele vai aumentar a potência, vai aumentando a potência de acordo ao consumo, mas sempre tentando injetar 0. Não vai injetar 0, 0, 0, porque ele precisa de algum fluxo de corrente, mesmo que seja muito pequeno, para conseguir fazer a regulagem. É por isso que, no final das contas, você vai ter uma pequena injeção de energia. São aquelas pequenas pontas de corrente em que, de acordo à velocidade de atuação do dispositivo, são 200 milissegundos, ele vai reduzir a potência para 0. Mas no decorrer do dia, você vai escapar lá um 10 amperes num sistema que é de 400 amperes, entendeu?
O que não vai haver é a injeção de toda a corrente 120 amperes no inversor Synergy 75K, por exemplo. Aqui tem vários inversores Synergy de 75K, entendeu? Então ele vai regular dessa forma. Os inversores estão ligados em mestre escravo. Você tem um inversor mestre com ligação ao medidor e ele regula a potência dele mesmo e de todos os inversores escravos, seguidores, de acordo com as medições que ele capta do medidor de energia elétrica. E aí nós temos, infelizmente, esse inconveniente. Como não tem carga lá nos finais de semana e feriados, o inversor vai gerar o mínimo possível, quase zero. Deve ter uma carguinha, alguma coisa, então a maioria dos inversores fica ocioso e vai ter uma pequena geração de energia elétrica. Nós temos uma diferença desse gráfico em relação ao anterior, que aqui eu peguei um período de faturamento, tá? Ele vai de uma data, de um mês, à data do mês seguinte, e é mais ou menos para você pegar o que seria um período de faturamento da distribuidora de energia elétrica, seria o que tem na conta de luz. É claro que isso aqui não é exatamente aquilo que eles vão apresentar para você, mesmo porque o cidadão que faz a leitura não vai lá à meia-noite, ele vai lá mais tarde no dia, então você perde um pouco da medição de um dia, do primeiro dia, e a mesma coisa, ele vai lá de manhã, você perde um pedaço da geração ou consumo do último dia aqui da cadeia, tá? Então, essa medição dificilmente vai bater, porque o cidadão não vai lá à meia-noite para fazer a leitura. Ele vai no decorrer do dia. Então, você acaba perdendo a medição de pelo menos metade do dia. Esse aqui é o gráfico de consumo e geração regular, tá? Já a data que eu peguei aqui, ó, foi 24/11. Aqui eu fiz uma série, eu fui alterando. Esse aqui é o meu sistema, meu pequeno sistema residencial, aqui na minha casa escritório. Então eu peguei o dispositivo e fui alterando o comportamento dele para pegar esses gráficos. Isso aqui foi no dia 24 de novembro. Tá? Aqui nós temos o consumo regular de energia elétrica. Esses picos aqui são o uso de chuveiro. Quem toma banho mais quente, né, e por mais tempo, consome mais. Tá? E aqui são eletrodomésticos, lavadora de roupa, etc, etc. Nós temos a geração de energia elétrica aqui, nós temos o consumo de energia elétrica e o autoconsumo aqui está dentro, está normal. Não teve regulagem nenhuma no inversor. Em seguida, eu regulei o inversor para zero export. Fui lá no inversor e regulei ele para injetar zero e acompanhar o consumo. E aí nós temos o seguinte gráfico. Na verdade, isso aqui foi o segundo dia. No primeiro dia eu tenho uma pequena curva de consumo aqui, porque ele estava gerando, aliás, uma curva de geração, ele estava gerando, aí eu ajustei ele, ele parou de gerar e começou a acompanhar. Aí eu peguei o segundo dia que estava mais bacana, né? No dia 27 aqui. E o dia 25 o tempo estava meio feio, por isso que o gráfico dele não estava tão bonito quanto no dia 24. Tá? Aqui nesse momento que não tinha nada ligado, logo no começo da manhã, e a plataforma de monitoramento está em horário de verão porque alguns dos servidores que a gente utiliza não mudaram as tabelas de fuso horário e aí muitos dispositivos no Brasil eles estão no horário de verão. Quando chegou na data de entrar no horário de verão, eu acordei de manhã e todos os meus videogames estavam adiantados 1 hora. A mesma coisa com a plataforma de monitoramento. O que acontece se você ajustar o relógio? O dispositivo não comunica direito. Eu fiz isso no videogame e não consegui mais baixar o jogo que estava. Então eu tive que deixar ele sincronizar com o servidor, seja lá como for. E aí os responsáveis pelos servidores fazem o serviço deles e no futuro a gente vai ter isso. A gente teve 35 anos ininterruptos de horário de verão, ou seja, isso é mais velho do que a internet e de repente mudou. Então, nem todo mundo fez esse ajuste. Parar um servidor é um negócio que é complicado. Enfim, nesse horário aqui, eu não tenho consumo. Então, o inversor gerou praticamente zero. Não foi exatamente zero. Eu tive 42 watts de potência sendo exportada, mas eu não tive consumo nenhum. E aí, à medida em que fui aumentando o consumo, o sistema foi acompanhando. Nesse caso aqui foi na hora de uso de chuveiro, né? Alguém tomou banho aqui para sair na parte da tarde, ó. E aqui eu tenho todo o consumo, a maior parte da potência veio lá da rede e o inversor contribuiu com muito pouco, por isso que o autoconsumo está bem baixo aqui. E aqui é o uso de aparelho de ar-condicionado, tá? Isso aqui é o perfil do que seria
o zero export. O inversor vai sempre acompanhar a carga. Eventualmente, aqui está muito difícil de ver, com certeza, principalmente se você estiver vendo no celular, mas nesse ponto que eu estou apontando aqui agora, ó, tem uma pontazinha verde. É aquela pequena fuga de corrente elétrica durante o processo de medição. E aí acontece na hora que você altera o uso de uma carga, desliga ela, ou, enfim, no caso do aparelho de ar-condicionado que reduz, sai um pouquinho de energia até o inversor regular. E é isso. Quando você tiver com a apresentação em mãos, você vai conseguir perceber isso daqui. Tá? Esse é o limite de exportação a zero. É o zero export ou grid zero, zero export, como alguns outros fornecedores chamam. Isso não tem vantagem nenhuma se você tiver a possibilidade de injetar energia elétrica, mas permite que você utilize em locais em que não é permitida a exportação de energia. Para quem tem sistemas que recebem, shoppings, por exemplo, que recebem energia do Mercado Livre e não tem vantagem nenhuma ou não pode injetar na distribuidora, isso é a possibilidade. O que vem agora é o seguinte, você tem que verificar se a distribuidora vai aceitar, se vai ser possível você fazer esse tipo de coisa. Tá certo? Nós estamos chegando ao final. E aí eu preciso apresentar para vocês isso aqui que é um limite de exportação em não zero. Nesse caso aqui, no segmento, eu limitei o inversor para exportar 1 kW, meu sistema é de 3 kW, é pequeno, certo? Então ele vai limitar, ele não vai injetar mais do que esse 1 kW aqui, mas se eu tiver alguma carga consumindo energia, ele vai elevar a geração para suprir aquela carga e injetar mais 1 kW. Ó. Por isso que ele saltou de 1 para 2 aqui, porque eu tinha uma carga aqui que estava consumindo uma potência maior. Então ele cobriu essa carga e injetou até o máximo que eu permiti que ele injetasse, que era de 1 kW. Qual que é a possibilidade dessa aplicação? É para você ter os mesmos benefícios que você tem com o zero export, mas numa unidade consumidora em que você tem um limite de exportação. Nós ainda não temos aqui no Brasil uma legislação, uma regulamentação que permite esse tipo de aplicação, mas poderia, por exemplo, ser o seguinte: você tem uma unidade consumidora com um limite de 200 kW e você poderia instalar um sistema de 400 kW. Não estou falando quilowatt-pico, estou falando quilowatt de potência CA efetiva. Certo? Se você tiver o consumo na unidade consumidora naquele momento, ele vai gerar até o máximo possível, mas você vai injetar para fora no máximo os 200 kW. É só um exemplo, esse exemplo que eu citei inclusive é esdrúxulo, é só numérico, mas a gente tem muito disso. Unidades consumidoras de até 75 kW, em que o sistema poderia ser instalado um sistema de 100 kW, mas você não pode fazer isso sem trocar o ramal de entrada, porque vai ultrapassar os 75 kW. Não importa o sentido do fluxo da corrente elétrica. Se ultrapassar, vai cair um disjuntor, vai desligar um seccionador, um dispositivo automático. Mas você poderia regular automaticamente o inversor, ou os inversores, né, o seu sistema fotovoltaico, para ele limitar a potência e elevar a potência de acordo ao uso da carga, mas no ponto de conexão, no ramal de entrada, nunca ultrapassar aquele determinado valor. É possível fazer, mas nós, de novo, não temos regulamentação para isso no Brasil. Então tem um pessoal que utiliza essas funções, zero export ou limite de exportação específico, nos sistemas que ainda estão aguardando a vistoria da distribuidora e a autorização para a operação, certo? Você pode fazer, vai funcionar, mas a SolarEdge não endossa esse tipo de aplicação, porque nós não temos uma regulação, uma regulamentação para isso no Brasil. Existe a possibilidade, você até pode utilizar, mas eu pessoalmente não recomendaria fazer. Não que o sistema não vai funcionar, porque ele funciona muito bem, a gente tem alguns casos, a gente sabe disso. Mas o ideal seria que você tivesse a autorização da distribuidora para funcionar. Né? Nesse pequeno escapar que tem de corrente elétrica durante o período de adaptação, você pode ter uma verificação, você pode ter uma medição. Mas sim, a única coisa que você precisa dentre os equipamentos da SolarEdge que você já instalou é do medidor, dos sensores de corrente e um cabo de rede para interligar o inversor ao medidor de energia, e você pode configurar através do aplicativo Setup ou através direto da telinha nos inversores que tem tela,
um limite de exportação. E você coloca o limite de exportação que você quiser. Se você colocar o valor em 0, você tem automaticamente o grid 0 ou 0 export. Certo? Vamos dar uma olhada agora nas questões que o pessoal fez aqui no chat para a gente encerrar esse webinário, que hoje o dia é longo, né? Uma pergunta longa aqui, ó. O Diego Fernandes dos Santos perguntou: quando tem uma rede mestre-escravos entre inversores para o sistema de monitoramento, consigo instalar o medidor em paralelo? O Diego deve ter entrado mais tarde. Você precisa de duas interfaces, os inversores sem tela já têm duas interfaces RS485, você instala a rede entre inversores, o mestre-escravo ou líder-seguidor, né, em uma das interfaces e o medidor vai instalado na outra interface. O Saulo Rilco, grande Saulo, grande abraço, está sempre presente conosco. Ele perguntou, uma pergunta bem longa. Ronilson, referente à parte de comunicação da RS485, os inversores SolarEdge possuem protetores de surto de tensão DPS? Sim, inclusive os modelos que a gente vai trazer para o Brasil, vai fornecer para os seus alguns modelos, né, que vão vir no ano que vem, já vão ter o DPS integrado ao RS485. Ó, pelas fotos, o Smart Meter da SolarEdge parece não ter DPS na RS485. Sim, mas você pode implementar um DPS para RS485, tanto no medidor quanto no inversor. Ele pergunta isso porque em nossa região temos muitos problemas com surtos transitórios, naturais, chaveamentos, daí sempre orçamos e instalamos em nossas obras DPS para a parte de comunicação que utilizamos via cabo. Sim, você pode colocar um DPS de comunicação no medidor, né? É só você, dependendo do modelo, tem aquele modelo que você encaixa, né? Os cabinhos, você pode colocar os cabinhos direto e você liga a saída dele, o ponto de conexão dele no terra. Sim, pode utilizar, são compatíveis. E os modelos de inversores Synergy que nós vamos receber provavelmente já no final deste ano, no decorrer do próximo ano, eles já terão integrados RS na interface 485. O Eduardo Cury perguntou, funciona para demanda contratada? Sim, Eduardo, foi exatamente essa, ele perguntou antes de eu iniciar essa explicação aqui, foi exatamente isso que eu falei. Mas o que acontece? A gente não tem uma regulamentação, então pode ser que a distribuidora não te autorize a fazer, mas você poderia fazer. Você tem uma demanda de 75, instala um sistema de 100 e limita ele. Então, se você tiver mais consumo, o sistema gera mais. Isso geralmente é meio complicado de fazer, porque aí o que ocorre quando estiver chovendo? Se a fábrica funcionar de noite por algum motivo, sei lá, está produzindo muito, abre um turno da noite. Se o ramal de entrada é de 75, ou enfim, se a potência disponibilizada é de 75, você utiliza 100, você vai tomar multa uma atrás da outra, né? Mas enfim, pode ser feito, você pode colocar ele para injetar aquele valor máximo que você queira, e ele pode elevar o valor se tiver mais cargas, se estiver utilizando. Ou seja, ele pode suprir as suas cargas, zerar o consumo e injetar aquele extra que você quiser. As aplicações, as possibilidades são muitas, né? Não permite isso. O José Valdério Ferreira da Silva perguntou, com o sistema Zero Export é necessária a troca do medidor para bidirecional? José Valdério, a gente não tem Zero Export no Brasil, tá? Então, se você tiver numa unidade consumidora em que você não possa exportar, porque eles não vão medir a energia ou não vão te dar o crédito energético, né? Na maioria das vezes, quando é a unidade consumidora que recebe pelo Mercado Livre, o medidor já é bidirecional, de 4 quadrantes, inclusive, e tudo mais. Então, você não troca o medidor. Esse medidor ele serve para regular os inversores, não vai servir para medição nem nada. Mas provavelmente, se você tem uma unidade consumidora aí em que não pode ter a exportação, por exemplo, numa rede subterrânea reticulada, etc., você vai ter um medidor de saída, um medidor que vai ser bidirecional, que é justamente para a distribuidora verificar que você está injetando quando deveria injetar, tá? Então, sim, quando você instala um sistema fotovoltaico, geralmente se troca o medidor. Eu não sei quais são as questões em todas as distribuidoras, mas nas que eu vi, em que mesmo que eles permitam a instalação no sistema reticulado, eles têm um medidor que
consegue medir a saída de corrente elétrica, inclusive para eles aplicarem qualquer multa ou qualquer sanção, tá? E por fim, o Yuri Matheus fez aquela pergunta de 1 milhão, onde eu consigo acessar as gravações dos webinars. Você se cadastrou no final dessa série de webinar, amanhã a gente tem mais um, apresentado pelo nosso querido Maurício. A gente vai compilar, fazer uma página, uma landing page e mandar o link para você. Então você vai se conectar, vai entrar nessa página e você vai ter as gravações dos webinars. A gente vai verificar se a gente consegue enviar para vocês o PDF das apresentações também, tá? Jovens, muito obrigado pela presença de vocês. Nós esticamos uns 10 minutinhos daquele tempo previsto, tá? Estamos à disposição para quaisquer dúvidas no nosso telefone de call center 0800 528 1001. E amanhã a gente finaliza essa série de webinários para fazer a página que eu falei para vocês baixarem e verificarem eles a qualquer momento que vocês necessitarem. Espero que eu tenha explicado mais ou menos o que é esse negócio do limite de exportação em zero, ou zero export, ou grid zero, mas se você tiver qualquer dúvida, nós ficamos à disposição. Grande abraço e até a próxima oportunidade.